casa, vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que diga de nós. Cruz é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz se você e eu queremos enquadrar nas bênçãos de Deus, nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos de todo o coração. Se você tem aí a sua Bíblia e deseja acompanhar, livro de Josué, capítulo de número 1, versículo 11, que disse: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra em que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Baseado nesse texto bíblico, meu querido irmão e amigos, eu quero falar sobre 3 passos para a bênção que encontramos na vida e no trajeto com o nosso Deus nessa terra. O livro de Josué é um livro que conta a história das conquistas. Aquele guerreiro que foi escolhido por Deus para introduzir o povo de Israel à terra de Canaã, a terra prometida. Mas esse livro tem uma abertura de luto, porque a Bíblia disse que Moisés sobe ao alto do monte e ali ele morre. E após a sua morte, algo acontece. Deus se apresenta a Josué e lhe comissiona para realizar esta tarefa de uma envergadura muito grande, de algo acima e além das suas próprias forças. Ele então aceita esta decisão, esta forma de Deus, e ele então, ao aceitar isso, Deus então o capacita para esta tarefa. O interessante, meus irmãos, aqui é que quando Deus disse: meu servo Moisés morreu, para nós que estamos aqui vivendo plenamente nesse século 21, pode não significar tantas coisas, mas imagine você que estivesse entre aqueles que saíram do Egito em direção à terra prometida, que viu os milagres que Deus fez usando como instrumento a Moisés, aquele homem que falava com Deus face a face, aquele homem que jejuou por 2 ocasiões 40 dias, intercedendo pelo povo de Deus, aquele homem que realmente foi usado poderosamente, um grande líder havia tombado nessa terra. Para nós aqui pode não significar muito, mas para aqueles ali significaria muito. E se você estivesse ali, eu creio que também choraria. Mas quando morre o homem de Deus, a promessa de Deus não morre. Quando o homem de Deus é sepultado, a promessa de Deus não é sepultada. Então, juntamente com este homem, Deus sempre tem pessoas para usar no momento exato da sua história. Deus jamais é tomado de surpresa, jamais qualquer coisa causa em Deus assustadoramente uma surpresa enorme, porque Deus é Deus, Ele tem a história na palma da mão e o controle de todo o universo reside na sua mente e no seu coração. Então Deus apresenta-se para Josué e disse: o meu servo Moisés é morto, agora levanta, passa esse Jordão para tomar posse da terra que eu prometi aos seus pais. Era uma tarefa grande, era uma tarefa árdua, porque por mais que Deus havia falado com Josué, não significava que as 7 nações que estavam do outro lado do Jordão tinham se debilitado, não significava que aquelas nações deveriam deixar as suas armas. Ao contrário, quando eles viram que Israel se aproximava, eles foram se fortalecendo, se fortificando, fazendo armas e preparando
preparando-se para a guerra, porque ele sabia que Israel viria para tomar a sua terra. Então, por mais que Deus falou com Josué, as coisas não tornaram-se mais fáceis. Por mais que Deus direcionou Josué, o inimigo não ficou mais fraco. Por mais que Deus orientou Josué, não significava que as nações do outro lado tinham diminuído na quantidade. Ao contrário, tudo permanecia da mesma maneira, e eles haviam se preparado para um ataque de invasão por parte de Israel. Por isso, meu querido irmão, Deus faz a promessa num panorama do mais terrível, do mais triste, do mais calamitoso. A promessa de Deus a Josué vem no momento em que parecia que tudo estava indo de água abaixo, que tudo não passava de uma ilusão, o panorama não era tão alvissareiro, o panorama não era tão cheio de entusiasmo, mas Deus entra naquela história, e quando Deus entra na história, uma palavra só muda toda a circunstância. E qual foi a promessa que Deus fez a Josué? Assim como foi com Moisés, eu serei contigo. Isto bastou para levantar o ânimo de Josué, e nesta noite, não importa qual é o panorama que se desenhe diante da sua vida, mas Deus está dizendo: o que eu te prometi, ainda em meio à pandemia, há de ter cumprimento, porque eu sou Deus que concluo as minhas promessas, a minha palavra e promessas tem cumprimento. Creia nisso, e se você crê, digite um amém, que é para a glória do nome do Senhor. E então Josué, munidos desta promessa, ele então diz ao povo: passai pelo meio do arraial, e dizei ao povo: preparai-vos, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para tomar posse da terra que Deus nos deu. 3 passos para a promessa. Todas as promessas de Deus têm um preço. A salvação é grátis para nós, mas para Deus e Jesus custou algo muito caro. As demais promessas, ela tem um preço. As promessas dele, por mais que sejam graciosas, mas depende daquele pelo qual ela é enviada para que seja concretizada. Se eu andar em direção à promessa, ela se concretizará na minha vida. Se eu tomar o posicionamento correto diante de Deus, pode passar o que passar, mas essa promessa será concluída, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Mas quais são os passos que eu e você devemos dar em direção à conclusão desta promessa? O que eu devo fazer, pastor? Não se esqueça que as promessas de Deus têm a associação com o humano. Deus entra com a parte que você não pode fazer, mas Deus espera que a parte que lhe toque, você faça, cumpra e estabeleça. Tenha por certo, Deus tem promessas para você, mas Deus não faz promessa simplesmente para espectadores. Deus não faz promessa para aqueles que ficam dormindo no sofá, munidos do controle remoto e da Netflix, para estar assistindo um filme atrás do outro. Deus não está preocupado em fazer promessa como aqueles que não saem de Facebook, de zap, de coisa dessa natureza. Deus chama homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, que tem sangue nos olhos, desejo no coração e unção na vida para concretizar esta promessa. E eu creio que nesta noite eu estou falando com homens e com mulheres deste naipe, desta natureza. Você é aquele pelo qual os olhos de Deus repousam nesta noite para concretizar a promessa que Ele tem para a sua vida. Quais são estes passos, pastor? Ele disse: preparai. Ninguém consegue chegar à conclusão de uma promessa sem preparação. A preparação se faz necessária. Conforme o tamanho da promessa,
será o tamanho da sua preparação. Se você está lutando por uma promessa pequena, então a sua preparação também será pequena. Mas se você está lutando por uma promessa grande, então você tem que se preparar também na mesma medida. Quando entreguei a minha vida a Cristo, eu vim de uma favela, aonde não tive condições de estudo, não tive condições econômicas. E quando eu cheguei na igreja, quando Jesus lavou os meus pecados e me salvou, em uma manhã Ele me fez uma promessa. E quando Ele me fez aquela promessa, até eu me assustei da grandiosidade da promessa. A primeira coisa que eu comecei a me analisar: eu não tenho capacidade, eu não tenho como chegar ao cumprimento dessa promessa. Para mim vai ser muito difícil. E todo o panorama era contrário à minha vida. Mas isso não me desestimulou. Lá no âmago da minha alma, um ânimo tomou conta de mim. E eu saí por este mundo afora, desejando cumprir e desejando me preparar para ver essa promessa na minha vida. Não digo a você que foi fácil, porque fácil é ficar em casa, fácil é comer pizza com Coca-Cola depois do culto. Fácil são estas coisas. Agora, para ver a promessa de Deus concretizada, você tem que lutar, você tem que batalhar. É matar um leão por dia e um urso na noite. É chegar realmente com a testa franzida, cheio de força, de vontade, de dizer: Deus, aqui eu vou ver esta promessa concretizada. Foram muitas coisas que eu tive que deixar pela vida. Foram muitos ferimentos que passaram sobre mim. Foram muitos dissabores que eu enfrentei. Mas sabe de uma coisa? Eu estava no preparo. Eu estava sendo preparado. Hoje, quando estou aqui em Araçatuba, presidindo esta grande igreja do Senhor, sei que ainda não tenho todas as condições necessárias, mas eu quero te dizer uma coisa: não foi por minha sabedoria, não foi por meu esforço, não foi por politicagem que eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui porque quando eu me converti, Deus já havia escrito nos anais da eternidade que um dia eu estaria aqui. Foi difícil o caminho? Foi, mas foi gratificante, foi prazeroso. As feridas, elas não causaram dores, elas causaram entusiasmo, elas causaram dedicação. Quanto mais fui ferido, mais eu orei. Quanto mais estava para baixo, mais eu jejuei. Quanto mais disseram para mim: você não vai dar em nada, mas eu olhava para frente e dizia: vou conseguir, vou chegar. Deus me falou, Ele está comigo. Portanto, meu querido, se você tem promessa de Deus na sua vida, te prepares, porque o Senhor Deus não descansará até o momento de concretizá-la, isso na sua vida. Ele prometeu, e você convém preparar. For a palavra que Deus direcionou a Josué: passai pelo arraial e diga para o povo: se prepare, se prepare, oh, se prepare. Se prepare. Se você está cultuando a Deus aí ao lado de alguém, bata no ombro dele e diz: meu irmão, se prepare, porque a promessa de Deus terá cumprimento na tua vida. Se prepare para este momento. Este é o primeiro passo, o passo da preparação. Deus não depositará nada grande na vida de quem não se prepara. Deus não perde tempo com preguiçoso. Deus não perde tempo com pessoas que não se interessam. Deus deu a primogenitura a Esaú. E depois ele disse: amei Jacó e aborreci Esaú. Esaú tinha todos os meios favoráveis para ser o grande homem da nação de Israel. Mas ele gostava de Netflix. Ele gostava de Facebook, de grupos de Zap. No momento da oração, ele gostava de estar caçando. No momento da leitura da Bíblia, ele gostava sempre de estar afiando o seu arco e a sua flecha. Ver qual era o cupido que ele ia acertar. Este era o momento dele. E ele perdeu. Do outro lado tinha um sujeito
que não estava cogitado nos planos. O sujeito era até pelado, liso para danar, mas ele tinha no coração o desejo. Ele disse: se eu pegar esta promessa, se eu conseguir trazer essa promessa para a minha vida, eu não vou largar. E é tão real que aquele homem tinha uma força pelas coisas de Deus, que no Vale do Jaboque o anjo se arrependeu de aparecer lá naquela noite. Ele estava lá sozinho e o anjo caiu na besteira de passar por lá. Quando ele viu o anjo, ele se agarrou e disse para o anjo: eu não te largo se você não me abençoar. Homens dessa natureza, Deus tem o prazer de colocar nas suas fileiras. Homens com este sangue nos olhos, Deus tem o prazer de colocar o seu nome na galeria dos vencedores. É por isso que Deus não se envergonha de dizer: eu sou Deus de Abraão, o pai da fé. Eu sou Deus de Isaac, o da promessa. Mas eu também sou Deus de Jacó, o atrapalhado. Mas sou Deus dele. Então não é a sua atitude que vai determinar o que vai acontecer amanhã. É a sua decisão. Decida hoje, decida agora. Diga: Deus, o Senhor olha para mim e eu não vejo coisas favoráveis, mas se a tua promessa repousa na minha vida, eu vou de encontro a ela, eu vou me preparar, eu vou lutar por ela até alcançá-la. Oh, xarabacamanamachoriandarai. Segundo passo. Qual é o segundo passo, pastor? O primeiro passo é o passo da preparação. O segundo passo é o passo de vencer os obstáculos. Porque ele disse: porque dentro de 3 dias passareis este Jordão. Havia um obstáculo diante deles. O obstáculo era o Jordão. Eles tinham que cruzar aquele Jordão, aquele rio. Para você e eu, cruzar um Jordão desse é muito fácil. Agora imagine para ex-cativos, que nunca tinham pisado com os pés em água, que não sabiam nadar, que não entendia coisa alguma, e o Jordão estava lá dizendo: vem, vem, vem aqui. As suas águas turvas, e a sua corredeira por aquele canal sinuoso e caudaloso, descendo com uma braveza assustadora. Era um obstáculo. E eu vou dizer a você: entre você e a sua promessa concretizada, sempre haverá obstáculos. Sempre. E sempre, sempre. O Jordão era apenas um. Do outro lado ainda tinha as outras nações. Mas quando você vence o primeiro, te anima para vencer o segundo. E quando você vence o segundo, você se fortalece para vencer o terceiro. Quando você vence o terceiro, você já está mais com musculatura espiritual para enfrentar quarto, quinto, sexto e quantos venha. E no seu peito se estampará uma faixa dizendo: vencedor de obstáculos. É isto que Deus tem para aqueles que se dispõem para ver a promessa dele concluída em suas vidas. Passa o Jordão. Diante do obstáculo, você tem 3 atitudes a tomar. Primeira, fugir. Os covardes sempre fogem. A palavra de Gideão foi: os covardes e medrosos, voltem. 20 mil. 20 mil. Como fazer guerra contra o inimigo com 20 mil covardes? Com 20 mil medrosos. Tem muita gente que quer, mas na hora do obstáculo, ele foge. Ele é medroso, é de coração apocado, é de dupla personalidade, é inconstante, é vulnerável. Não pode que aconteça qualquer dorzinha, ele já desanima, desatina, corre para o banheiro, é sujeito frouxo. Esse tipo de gente só causa vergonha para Deus. Mas aqueles que vê o obstáculo, é a segunda atitude que a pessoa pode ter diante de um obstáculo: partir para cima. Hashtag partiu para a conquista da promessa. Acabou, meu irmão. Partir para cima.
Deus prometeu, mas o Jordão, Deus prometeu, mas o Jordão. Irmãos, Josué estava tão cheio de convicção da promessa, que se Deus dissesse, você vai beber toda a água do Jordão e vai secar ele bebia. Porque quem tem realmente Deus do lado e é conhecedor desse Deus, na hora do obstáculo ele está disposto para ser a solução. Pode ser que alguém perguntou, ele disse que nós vamos atravessar o Jordão, será que vão preparar barca para todos nós? A gente não sabe nadar, essas crianças vão morrer afogadas, esses anciãos que nunca nadaram na vida, essas mulheres grávidas e essas outras, como vai ser isto? Deus está dizendo a você, enfrente os obstáculos, deixe de frouxidão, enfrente os obstáculos, deixe a covardia, você não vai morrer do corona, Deus tem promessa na sua vida, rapaz. Toma tenência, Deus vai usar a sua vida, e é através da sua vida que muitas pessoas vão ser alcançadas e abençoadas. Ou você acha que corona mata quem tem promessa? Pode até atacar, pode até jogar você no leito, mas se Deus falou, é do leito que Ele te levanta. O corona morre e quem fica vivo é você. Eu não me esqueço do irmão por nome de Edmundo. Ele tinha, lá no Amazonas, ele tinha mais ou menos umas 30 picaduras de cobra. No final a cobra picava ele, quem morria era a cobra. O homem ficou envenenado. E eu olhava para ele, 70 anos, ele subia numa árvore de açaí, lá no alto, com um facão na boca, com uma peconha nos pés, e ia subindo naquele pé de açaí para tirar o cacho lá em cima. E eu dizia, irmão Edmundo, o senhor não tem medo de uma hora cair lá de cima ou morrer? Ele disse, pastor, já fui picado por serpente 30 vezes. Se elas não conseguiram me matar, eu estou mais para aquele filme, o Duro de Matar. Esta é a realidade, meu irmão. Não é o corona. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite. Você que tem promessa de Deus, eu quero soltar uma palavra para você, recebe aí do outro lado da tela, você não vai morrer de coronavírus. Aliás, se o corona chegar na sua vida, ele vai se arrepender, ele vai dizer, poxa, peguei o cara errado, não era esse que era para pegar o vizinho, era para pegar o fulano, peguei o cara errado e eu é que vou morrer. Esta é a realidade. Quando eu vejo essas pessoas saindo dos hospitais, na porta, todo mundo batendo palma, eu disse, está lá mais um vencedor. Uma senhora de 102 anos, alguém diz, mas por que uma pessoa de 102 anos é curada? Simplesmente porque ela tem promessa de Deus na vida e ainda não foi concluído. Ela só parte daqui a hora que concluir, e você só vai a hora que Deus terminar com você nessa terra. Mas enquanto houver a palavra dele sobre você, meu querido, você vai até prostrar, mas só para tomar um fôlego, e vai levantar para ser mais forte e fortalecido. Então os obstáculos estão aí, não se acovarde diante dele, enfrente os obstáculos. Terceira atitude, passe por cima. Se não der, passe por baixo. Se não der, meu irmão, voe. Sai, não sei como, mas vai. Para aqueles que têm promessa, os obstáculos é como mola de trampolim. É só para dar um salto, para sair do outro lado. A palavra de Josué, o sacerdote, foi, vocês passam na frente com a arca e pisem na água, porque a hora que vocês pisarem na água, o milagre acontece. Os obstáculos muitas vezes estão lá dizendo a você, me enfrente, eu sou o teu desafio, me enfrente. O Jordão estava lá dizendo, vou matar todo mundo afogado. Hoje toda essa nação que saiu do Egito, esse remanescente, vai morrer. E Deus disse, vai nada. Josué disse, pisa nas águas. Muitas vezes até tem que pisar nos obstáculos para sair do outro lado. E quando eles pisaram nas águas, a Bíblia disse que as águas do Jordão se amontoaram, e o restante passou, e o povo entrou, pisando sobre as pedras, atravessando para o outro lado. Se você quer ver milagre, não fuja dos obstáculos. Gideão fez os testes, colocou o novelo de lã
pedindo molhado num dia e seco no outro, e Deus fez. E Deus ainda disse: se você ainda está em dúvida, desce ao acampamento. E quando ele chega, escuta 2 guardas conversando, sentinelas. Sonhei esta noite que um pão de cevada dava sobre o acampamento e derrubava. E o outro disse: é Gideão, é a espada de Gideão. Ele voltou e disse: prepara, gente, ajunta aí as tochas, ajunta aí os cântaros e vamos para a batalha, porque Deus entregou na nossa mão. E eles não tiveram que fazer nada, tiveram só de quebrar o cântaro e gritar pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. E quando eles gritaram, o acampamento veio abaixo, o obstáculo veio abaixo. Quem sabe o que falta a você é parar de estar reclamando, murmurando, parar de estar choramingando, jeremiando de um lado para o outro, de um canto no outro. É hora de você se parar como homem de Deus, como mulher de Deus, e dizer: o obstáculo está aí, eu estou indo lá. É melhor morrer tentando vencê-lo do que se acovardar e fugir. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daquele que persevera para a conservação da alma. Então vai em frente, meu irmão. Deus acredita em você. Os anjos estão torcendo por você. Se você pudesse ver os anjos, é como se fosse numa arquibancada do Pacaembu, em dia de jogo de futebol. E todos estão olhando para você dizendo: vai em frente, vai em frente, vai em frente, vai em frente. Os céus inteiros acreditam em você. Só você não está se acreditando. Então, meu irmão, aperte o cinto. Não é que o piloto sumiu, aperte o cinto, porque a vitória vem para você. E vai em frente desses obstáculos. O Senhor te concederá a vitória, e você vai ver que sairá fortalecido do outro lado. Terceiro passo. E qual é o terceiro passo, pastor? A mensagem era: passe pelo meio do arraial, diga ao povo que se prepare. Primeiro passo: se prepare, porque dentro de 3 dias passareis o Jordão, o obstáculo a ser vencido, para tomar posse. Sabe quando Josué tomou posse da terra prometida? Sabe? Não foi no final. Não. Foi quando ele ouviu pela primeira vez Moisés dizendo: vamos sair do Egito, vamos para uma terra que flui leite e mel. Ele começou a sonhar com essa terra. Ele começou a ver essa terra. Ele disse: é minha, me pertence, será minha. Eu vou para lá, eu vou morar lá, eu vou viver lá. Primeira embaixada para conhecer a terra, um dos 12 espias estava Josué. Ele pisou naquela terra, ele viu a terra, ele pegou a terra na mão. Ele disse: espere-me, estou vindo por você. Isso tudo aconteceu com antecipação. Tomar posse da bênção é com antecipação. Antes dela chegar, você já está sonhando com ela. Antes de acontecer, você já tomou posse dela. Uma das coisas interessantes que Deus fez com Abraão e Sara é que Abrão chamava Abrão, pai exaltado, e Deus colocou uma letrinha a mais e colocou o nome dele de Abraão, pai de nações. E Sara, Deus tirou uma letrinha e disse: ela era princesa e passou a ser mãe de multidão. Simplesmente assim. Agora imagine aqueles 2 velhinhos, já avançados em idade, e chega alguém na família. Abraão está no pátio da casa, e Sara sai da porta da tenda e disse: Abraão, meu velho, vem almoçar. Alguém olha e disse: mas essa velha é doida, como vai chamar ele de Abraão se ele não lhe dá um filho? Mas, meu querido irmão, tomar posse significa declarar a bênção antes dela acontecer, sonhar com a bênção antes dela acontecer. O meu maior confidente é o meu travesseiro, e se ele pudesse falar, ele tinha muitas histórias para te contar. Quantas vezes andei sonhando e vendo com os meus olhos e tomando posse desse templo que nós estamos aqui terminando. Se aquela via que circunda o condomínio onde moro, se elas pudessem falar, se aqueles pés de manga que está em volta, se aqueles pés de acerola que ali estão, se aqueles pés de amora pudessem falar, eles iam contar a você. Quantas vezes eu disse: Senhor, nós vamos conseguir, Senhor, eu estou vendo, Senhor, virá, eu não sei de onde, mas vai chegar.
Porque tomar posse é assim, meu irmão. Ela vem com antecipação e você começa a ver, e você vai vendo, e vai vendo, e vai vendo. Começa muitas vezes com uma pequena centelha, é uma centelha pequenininha que aparece na sua mente, no seu coração, e aquilo vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, ao ponto de você ver aquele projeto concluído, aquele projeto pronto. E alguém disse para você: quando foi que você terminou? Você disse: antes de começar. Porque tomar posse é ver concluído antes de começar. É o que Deus está dizendo para Josué: levanta e toma posse, já é de vocês, já pertence a vocês, já dei aos seus pais, dei a Abraão, ele caminhou por aqui pisando essa terra, montando a sua tenda de um lado para o outro, eu dei para ele, ele sonhou, ele viu, eu disse para ele que a descendência dele seria como as estrelas dos céus e a areia da praia, eu disse tudo isso a ele. Então agora, vai lá, toma posse daquilo que já te pertence. Isso é tomar posse. A fé te leva a tomar essa posse. O Senhor Deus te convida para tomar posse daquilo que Ele te prometeu. Aí você diz: pastor, eu não consigo ver. Compra o colírio de Jeová. Unja os teus olhos com o colírio de Deus. Ou então troque os seus óculos, por favor. Mas veja aquilo grande que Deus tem para você. Esses sonhos que você muitas vezes está sonhando com coisa que está completamente alheia da sua vida. Esses não são os seus sonhos. Isso é o Espírito Santo imprimindo na tua alma, no teu espírito, aquilo que Deus vai fazer. Uma certa ocasião, eu estava na igreja, recém-convertido, tinha voltado de Belo Horizonte, estava cuidando dos jovens na igreja, e eu estava conversando com os jovens, e de repente eu me vi vestido num terno marrom, bem vestido, bem bonito, pregando para uma multidão. Eu tinha vergonha até de dizer o meu nome. Disse: mas como isso? E eu caí na besteira, como José, de contar para um irmão. Disse: meu irmão, eu vi eu pregando numa multidão, com o microfone na mão, num ginásio de esporte repleto de pessoas. E ele disse: um Aparecido, nessa sua idade é perigoso essas coisas. Eu disse: por quê, meu irmão? Porque pode ser que o senhor esteja com febre. Porque ele sabia aonde eu morava. Eu não tinha 2 pares de sapato para ir no culto. Eu não tinha 2 camisas para ir no culto. E o outro me disse: sonhar não custa nada. Eu disse: tá bom. O tempo foi passando, o tempo foi correndo. No ano de 1995, eu recebi um convite para pregar para um congresso de jovens lá em Brasília, na igreja do pastor Orcival Xavier, lá no Cerejinha, ginásio de esporte em Brasília. E quando me entregaram o microfone, eu estava com meu terno marrom, bonito como sempre fui, e aquela multidão de gente. Quando eu dei 2 passos em direção ao púlpito, o Espírito Santo falou: eu te disse que ia te colocar aqui. Toma posse. Toma posse. Toma posse da tua promessa hoje, por favor. Toma posse, meu irmão. Igreja de Araçatuba, por mais que nós estamos distanciados na carne, mas presente no Espírito, toma posse das bênçãos. Deus tem coisas grandes para a vida de cada crente desta igreja. Deus tem coisas grandes para esta igreja. Nós vamos deixar uma marca que ninguém vai conseguir apagar nessa cidade. Deus vai usar pessoas da nossa igreja para alcançar pessoas em outras partes do mundo. Deus levantará do nosso meio pessoas com muita unção e com muita bênção para abençoar muitos outros lugares. É como disse lá o Salmo 2: pede-me e te darei as nações por herança. Pede, toma posse daquilo que Deus prometeu para você. E se você ainda não começou a sonhar com coisas grandes, hoje é a noite. Hoje é a noite de você começar a sonhar.
Quando você deitar para dormir, o Espírito de Deus falará ao teu espírito. E você vai acordar durante a madrugada assustado e até suando e dizendo: tudo isso é para mim, Senhor. E Ele vai dizer: só estou esperando você tomar posse. Esta é a promessa. 3 passos para esta promessa: preparação, vença os obstáculos e toma posse, porque já é tua, Deus já te deu. Louvado seja o Senhor para sempre. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que diga de nós. Cruz é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz se você e eu queremos enquadrar nas bênçãos de Deus, nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos de todo o coração.